O Sindicato dos Funcionários do Fisco, o Sindifisco, tem trabalhado para barrar um projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa pelo governo estadual, que possibilita o ingresso da Procuradoria-Geral do Estado no Conselho Administrativo Tributário de Goiás. Mas o que isso muda na vida do goiano? É o que o presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio Carno, nos ajuda a entender. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Eliara. Boa tarde, telespectadores da PUC TV. Paulo, vamos começar entendendo assim, o que esse projeto de lei prevê, qual é a mudança que o governo está prevendo com isso? O projeto de lei 914 de 2023, um projeto de lei complementar, chegou à Assembleia Legislativa na terça-feira da semana passada, dia 30, e dia 31 de maio, né? E foi lido na última quarta-feira da semana passada. Esse projeto de lei prevê a inserção da Procuradoria-Geral do Estado no processo administrativo tributário, na fase de julgamento do processo. E algo que vai além das competências da Procuradoria, que vai interferir no julgamento dos processos, vai alargar, né, vai estender os prazos de tramitação, isso já é um ponto de prejuízo para o cidadão, né, vai dificultar o trabalho do julgador, sendo que todo um trabalho já vem sendo realizado, todo o aperfeiçoamento já vem sendo feito, né. Nós tínhamos um estoque de mais de 30 mil processos no Conselho Administrativo Tributário há 4 anos atrás. Hoje fala-se em torno de 12 mil processos, são 25 bilhões de crédito tributário, ou seja, ICMS que foi lançado pelo Fisco e que está sendo revisado no Conselho Administrativo Tributário. Então, a instância do Conselho é uma instância ainda de revisão do lançamento do crédito, que é o trabalho do auditor fiscal, que faz a identificação do fato gerador e faz o lançamento do crédito, que é a sua constituição formal. E isso, ao final, vai gerar um valor a recolher por parte do contribuinte. Então, essa intervenção, que na verdade é uma intervenção, porque esse projeto de lei ele foi urdido e foi unilateralmente enviado pela Procuradoria-Geral do Estado à Assembleia Legislativa, sem ouvir a própria pasta que detém essa competência, que é a Secretaria da Economia. Então, é uma situação que, por não ter sido discutido, por não ter sido trabalhado com os técnicos envolvidos, a população vai ter prejuízo, sim, numa extensão da tramitação. Nós vamos passar de 720 dias para 2.000 dias de tramitação, e isso vai trazer prejuízo para o contribuinte, as federações a se posicionarem em relação a isso, por conta dos danos que vão ser gerados em função desse projeto de lei. E a Procuradoria-Geral argumenta que essa participação já acontece na grande maioria dos estados de forma imparcial e com a defesa da legalidade. O senhor concorda com isso? Isso é uma meia-verdade. Por quê? Os estados que a Procuradoria atua, de fato, a maior parte dos estados tem a participação da Procuradoria de alguma forma. Mas o modelo que está sendo proposto hoje aqui, ele não encontra precedente em lugar nenhum. Não existe paralelo. Porque o que a Procuradoria está propondo é uma intervenção. Ela passa a ser controladora do processo administrativo tributário. Ou seja, toda a parte de revisão, de julgamento, de posicionamento, de manifestação, tanto da parte do contribuinte como da parte do fisco, eles todos vão se voltar e se submeter a uma manifestação da Procuradoria. Então, nos outros estados, a Procuradoria atua como consultoria jurídica, ou seja, cada situação que envolve alguma controvérsia pontual, o órgão julgador aciona a Procuradoria para que se manifeste juridicamente sobre aquele tema. A forma como ela está colocando, ela vai impor um posicionamento jurídico, tanto a parte do contribuinte como a parte do fisco. Isso não é consultoria jurídica, isso é uma intervenção, uma atuação como controladora, como fiscalizadora do trabalho do Conselho Administrativo Tributário. Então, dizer que nos outros estados, né, a maior parte dos estados a PGE atua dentro do limite da sua competência constitucional. Aqui em Goiás, ela está extrapolando essa competência, avançando unilateralmente, o que é pior, porque esse projeto de lei, ele desconsiderou, ele ignorou completamente a equipe técnica da economia, que deixou de ser levada em conta a nota técnica da economia, o posicionamento da própria secretária de então, a secretária Cristiane Schmidt, que despachou esse processo pedindo arquivamento para que um grupo de trabalho fosse constituído, para que o trabalho pudesse ser feito de melhor maneira, com estudo
estudo mais aprofundado e a Procuradoria e a Casa Civil simplesmente atropelou esse processo e mandou o projeto de lei da forma como ele foi concebido pela própria Procuradoria. Então, dizer que em outros estados há participação, mas como consultora jurídica no limite da sua competência constitucional. E como é que o Sindifisco vai atuar daqui para frente? Nós estamos, desde quando tomamos conhecimento desse projeto de lei na Assembleia Legislativa, que é bom que se registre, que esse projeto de lei brotou na Assembleia Legislativa na última semana. Assim como o sindicato foi surpreendido com esse projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, a secretária da Economia também foi pega de surpresa. Ela esperava discutir o projeto da forma como vinha sendo trabalhado pela anterior. E foi surpreendida com o projeto de lei tramitando dentro da Assembleia Legislativa. O que eles argumentam de respeito, melhorar o julgamento no sentido de respeitar a jurisprudência dos tribunais superiores, e isso não só já é praticado, como consta da lei do CAT. A lei do CAT já prevê, já determina que sejam respeitados os posicionamentos dos tribunais superiores. Então, há uma falácia que foi utilizada para que se viabilizasse esse projeto. Nós estamos, desde a semana passada, plantão dentro da Assembleia Legislativa, e aqui eu agradeço todos os deputados da Assembleia Legislativa, da base e da oposição, que têm nos atendido, têm nos ouvido e já estão sensibilizados com o projeto, e nós esperamos, com a audiência pública que deve acontecer na próxima semana, esperamos que esse projeto seja devolvido para que ele, da forma correta e regulamentar, seja discutido e entregue à Assembleia Legislativa, se houver necessidade. Paulo, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço e estamos à disposição. Os sindicatos funcionários do FISC do Estado de Goiás estão à disposição para trazer todos os esclarecimentos necessários. Obrigada.